Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos conversar a respeito da obtenção da tensão resistente de projeto para estruturas de madeira. Lembrando que sempre nós vamos utilizar a NBR 7190. Essa norma ela é vigente do ano de 1997 e nós temos atualizações que estão entrando em rigor nos tempos de hoje. No entanto, ainda temos a vigência para o ano de 1997. Pois bem, geralmente a madeira é um dos materiais mais complexos de ser trabalhado pelo homem por conta das várias nuances que nós temos para o desenvolvimento de projetos. Inicialmente, nós consideramos que temos um valor de ruptura de corpos de prova, sendo essa ruptura posicionada de acordo com as fibras. Então, a madeira é um material fibroso, tá? Que possui um direcionamento dessa fibra e, de acordo com o direcionamento da fibra, nós temos uma resistência diferenciada. Podemos falar que a madeira é um material anisotrópico, ou seja, ela possui características diferentes nas três direções do plano. Então, por conta deste fator, nós possuímos um material com resistências diferentes de acordo com o posicionamento da carga. Sendo assim, nós tomamos como padrão e como a resistência principal da madeira a direção paralela às fibras, ou seja, aquela direção que forma um ângulo de 180 ou 0 graus com as fibras. Quando falamos que essa força é aplicada de forma a comprimir o corpo de prova ou a própria madeira na direção paralela às fibras, geralmente chamamos a resistência F, C de compressão, 0 de paralelo às fibras. Quando rompemos uma série de corpos de prova e retiramos uma média desses corpos de prova, dizemos que essa resistência média na compressão paralela às fibras. Essa resistência média, ela depende diretamente do valor na qual a umidade do corpo de prova se encontra, porque a umidade é um dos fatores que interfere diretamente na resistência do nosso material madeira. Sendo assim, essa é a primeira referência que a gente tem de cálculo e de análise da resistência ou da tensão resistente que nós precisamos proceder para o projeto. A partir desse valor, geralmente nós transformamos para uma umidade padrão. A umidade padrão para a madeira é de 12%. Então, a primeira coisa a ser feita é obter a resistência a 12%, ou seja, F a 12% médio. Essa equação é dada pela norma NBR 7190 e para que nós encontremos esse valor, nós multiplicamos a tensão na umidade em que ela se encontra pela relação 1 mais 3 vezes U menos 12 dividido por 100. Isso só é válido quando nós temos a umidade variando de 10% até 25%. Essa equação ela se encontra na norma e ela só é válida para essa variação de umidade porque dentro desta variação nós temos uma variação linear da resistência. E é uma forma que nós temos de corrigir a umidade quando estamos trabalhando com corpos de prova, sendo que nem sempre eles possuem uma umidade de 12%. Então nós podemos falar que realizamos uma série de ensaios em corpos de prova e chegamos com uma resistência à compressão paralela às fibras média a 20% de umidade igual a 35 MPa.
Como que nós corrigiríamos esse valor? Nós utilizaríamos a equação e falaríamos FC0 médio a 12% é igual ao FU, que é 35 MPa, que multiplica a relação 1 mais 3 vezes U nesse caso vai ser 20%, menos 12 dividido por 100, fecha o nosso colchete. 20 menos 12, 8 vezes 3, 24, sobre 100, 0,24, mais 1, 1,24. Então, o fator de correção para que nós cheguemos no valor FC0 médio a 12% será de 1,24 vezes 35 MPa, ou seja, a nossa resistência média a 12% será de aproximadamente, fazendo ali a nossa conta, temos 1,24 vezes 35, 43,4 MPa.